Olá, estudante, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nessa nossa vibe de estudos filosóficos do terceiro ano, nós estamos estudando agora os direitos humanos, né? E hoje, na nossa aula, nós vamos estudar um pouco da filosofia e os direitos humanos. O que alguns filósofos, né? Não vou falar de todos os filósofos, senão a gente levaria a eternidade aqui conversando. Mas o que alguns filósofos fizeram e contribuíram em suas falas, em seus escritos, para a construção de todo esse arcabouço intelectual sobre os direitos humanos que nós temos. Algumas falas de alguns pensadores sobre direitos humanos que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais essa realidade dos direitos humanos, inclusive até a construção da nossa Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? Vamos lá. Vamos iniciar por esse cara aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né, os slides direito no vídeo, mas eu vou lendo e vou conversando sobre eles, então a gente fica em paz. Esse cara, Thomas Hobbes, filósofo inglês, né, fala sobre o contrato social e muito mais. A gente vai focar num aspecto específico de Thomas Hobbes. Hobbes tem uma frase famosíssima que é: Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. O que significa que o homem é o lobo do homem? Para Hobbes, o homem é o seu próprio predador. O homem é mau, voraz, se destrói a si mesmo, se mata. Tá? Para Hobbes, os seres humanos são livres e lutam uns contra os outros. Para Hobbes, os seres humanos são maus por natureza. Eles nascem maus e buscam destruir um ao outro para que ele permaneça, para que ele viva. Tá? Por isso a necessidade de um contrato social, de um acordo, né? Por isso que ele escreve sobre o contrato social, para que a humanidade não se destrua, para que os seres humanos não se autodestruam. Por isso a necessidade de um contrato social, de uma política, de uma estrutura social para que proíba, olha, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode destruir o outro, porque senão o ser humano se destruiria, porque o ser humano é mau por natureza, segundo Hobbes. Tá? Hobbes diz assim, ó, todas as pessoas da sociedade deveriam renunciar à liberdade e dar ao Estado o direito de agir em seu nome e reprimir todos os excessos de liberdade e interesses pessoais. Veja que coisa interessante. Vamos conversar sobre isso. Olha o que Hobbes diz. Todo ser humano deveria renunciar à sua liberdade e dar ao Estado para que o Estado agisse em seu nome para reprimir os excessos. Gente, vamos pensar um pouquinho. É o que nós fazemos hoje. Nós damos a nossa liberdade ao Estado e, em troca disso, o Estado reprime os excessos em nosso nome. Se eu estou dentro da minha casa e eu percebo que tem um bandido entrando no meu quintal, eu não preciso me incomodar. Na teoria, eu ligo para o Estado, 190, e o Estado vem e resolve esse problema para mim. Porque eu dei a minha liberdade ao Estado e, em troca dessa liberdade, o Estado reprime os excessos em meu nome. Claro que não é bem assim, né? O Estado, às vezes, não vou generalizar, mas às vezes, a maioria das vezes, chega depois que o bandido já entrou, roubou e assim por diante. Tá? Mas, na teoria, nós demos a nossa liberdade ao Estado em troca dessa proteção. Tá? E assim, ó, porque nós demos a nossa liberdade como pagamento disso, nós não podemos cometer nenhum excesso. Porque se a gente comete algum excesso, como o Estado é dono da nossa liberdade, ele vem, nos prende e nos deixa privados dessa liberdade. É o que acontece. Hobbes falou, está falado, aconteceu. Então nós demos a nossa liberdade ao Estado, o Estado, em troca disso, ele nos protege e, se nós cometemos algum excesso, o Estado nos priva da nossa liberdade, nos deixa um pouquinho de tempo lá trancado na gaiola. Vamos ver outro. Esse cara aqui.
John Locke, também um filósofo inglês. Olha o que ele fala, tá? Se os governantes exercerem o poder além do direito, será uma degeneração tirânica. John Locke aqui está falando sobre tirania. Tirania. Quando um governante age além do que lhe é direito. Ele acha que ele é o dono do poder, né? Nós vivemos em uma sociedade que tem vários poderes, tá? Inclusive, olha só que como a filosofia é viva e atual, né? Nós estamos vivendo agora, na nossa sociedade, agora no ano de 2020, né? Estamos em maio de 2020, uma confusão entre os poderes da nossa política. Um poder que quer interferir no outro, o poder executivo que está querendo interferir no poder judiciário e assim por diante e tal. Um poder é independente do outro. Por quê? Porque se um governante, ele se torna um tirano, se ele resolve exercer o seu poder de forma tirânica, o outro poder vem e, opa, já era, querido. Você não pode ser um tirano, você tem que servir ao povo, tá? Nesse caso, os cidadãos possuem o direito de resistência e contestação da legitimidade do governo. Então, os cidadãos têm o direito de contestar a legitimidade do governo. Quando a gente fala de resistência, a gente está falando de um direito constitucional que nós, cidadãos, temos de ir contra o governo quando o governo está exercendo o seu poder além do seu direito e está sendo um tirano. Calma, a gente não pode se tornar assim, ó, porque tem gente que acha que resistência eu não gosto do governo, eu tenho que, ser resistência e incomodar o governo e assim por diante. Não é bem assim. Quando o governo está agindo contra a lei, quando o governo está agindo além do seu direito, nós podemos resistir. Agora, se eu não gosto do governo e nós vivemos em uma democracia, nós temos que esperar 4 anos para a gente tentar tirar esse cara de lá, ou essa pessoa, essa mulher de lá, enfim. Tá? Então, assim, a razão e a propriedade privada são direitos naturais. Portanto, o papel do Estado é proteger a propriedade privada. Olha só, John Locke, lá no século XVII, século XVIII, início do século XVIII, veio falar assim para nós. A propriedade privada é um direito natural. O que é propriedade privada, gente? É quando um indivíduo pega um bem para ele e diz que aquilo é dele. E John Locke diz que isso é um direito natural. Nós temos a propriedade privada em nós. Imagine os nossos antepassados, né? Muitos anos atrás, tá? Que viviam em cavernas. Aquela caverna ali é minha. Eu tenho o meu clã. E se o outro clã quiser chegar na minha caverna, não vai entrar, a caverna é minha. Então essa propriedade privada já é algo natural. Beleza? Então o Estado tem o dever de proteger a propriedade privada também. Porque a propriedade privada, segundo Locke, é um direito natural. Uma outra pessoa não pode invadir a minha propriedade privada. Outra pessoa não pode, simplesmente eu fui trabalhar, cheguei em casa, a pessoa está morando na minha casa. Não, é minha casa, tá? Essa pessoa tem que procurar a casa dela. E se ela não dá, essa pessoa não tem condições de ter uma propriedade privada, de ter uma casa, por exemplo, o Estado precisa interferir, aí entra o princípio de subsidiariedade, e é o que acontece. O Estado precisa dar condições para que essa pessoa tenha uma casa, tenha uma moradia, tá? Então assim, isso não é dever dos indivíduos, isso é dever do Estado. Tem gente que criminaliza, acha que ser rico é crime e que o rico deveria sustentar o pobre. Isso não é verdade. A sociedade é construída assim e as pessoas precisam buscar a sua construção do seu patrimônio. Se há pessoas que têm dificuldade em construir o seu patrimônio, o Estado precisa interferir para que essas pessoas tenham condições. E aí entra Minha Casa Minha Vida, entra condições de financiamento imobiliário e entra um monte de coisa. Tá? Então assim, o Estado, no princípio de subsidiariedade, precisa sustentar essas pessoas que não têm condições da propriedade privada. Porque a propriedade privada é um direito, segundo Locke, natural. O Estado precisa proteger esse direito. Ok? Vamos para o próximo. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau diz que o homem é bom por natureza. O ser humano nasce bom.
mas a sociedade estraga o ser humano. Inclusive, Rousseau escreve um livro chamado Emílio sobre a educação, e lá ele apresenta o ser humano bom por natureza, o ser humano plenamente bom, é aquele ser humano que seria, que viveria de acordo com os seus estados naturais, né? O Tarzan, por exemplo, que é um cara que cresceu longe da sociedade, ele seria o ser humano bom por natureza, né? Alguém que vive de acordo com o seu estado natural, porque as construções sociais estragaram o ser humano. Então, para Rousseau, o ser humano é bom por natureza, mas a sociedade estraga ele, tá? Uma das falhas da sociedade, segundo Rousseau, é a desigualdade. A desigualdade é decorrente do surgimento da propriedade privada. E aí ele diz que todos devem ser iguais perante a lei. Olha só que interessante. Rousseau discorda de John Locke. A gente viu no slide anterior que John Locke defendia a propriedade privada como um direito natural. E Rousseau já disse que a desigualdade no mundo surgiu por causa da propriedade privada. Quando alguém pega uma coisa e diz, isso aqui é meu, outra pessoa vai ficar sem. E aí começa a existir uma desigualdade. E a gente não pode ter essa desigualdade na sociedade. Por isso que a propriedade privada, segundo Rousseau, é algo ruim, é algo negativo. Porque quando alguém diz, isso é meu, essa casa é minha, esse carro é meu, outras pessoas não vão ter essas condições. E a gente vai construir uma sociedade desigual, uma estrutura de desigualdade. Beleza? E para Rousseau, todos devem ser iguais perante a lei. Então não deve existir diferença de pessoas perante a lei. E às vezes a gente, olhando para a nossa sociedade, a gente percebe que isso é uma utopia, né? Uma utopia. Porque existem tantas diferenciações de leis, tantos foros privilegiados por aí, que tratam a gente de forma diferente diante da lei. Certo? Agora eu vou fazer uma pergunta filosófica. Qual é a diferença de Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes no que diz respeito à natureza humana? Pensa um pouquinho, a gente falou de Thomas Hobbes, foi o primeiro. Qual é a diferença de Rousseau e Hobbes em relação à natureza humana? Pensa. Para Hobbes, o ser humano nasce mal. O ser humano é mal por natureza e se destrói, se autodestrói. Homo homini lupus. Para Rousseau, não. O ser humano é bom por natureza. O ser humano nasce bom, mas a sociedade o estraga. Para Hobbes, o ser humano é mau e a sociedade, com a sua construção social, o seu contrato social, vai fazer com que o ser humano se respeite e não se destrua. Já Rousseau diz que o ser humano é bom por natureza, mas as construções sociais estragam o ser humano. E o ser humano bom é aquele que vive de acordo com o seu estado natural. Certo? E aqui, para finalizar, o Rousseau diz que todos devem ser iguais perante a lei, e aí para finalizar ele diz que a igualdade e a liberdade devem ser jurídicas. Então deve existir uma estrutura jurídica que trabalhe isso e diga que a liberdade, que a igualdade de direitos são verdadeiras. Então deve estar na lei, deve existir uma estrutura jurídica para isso. Agora esse cara aqui, amado por muitos, odiado por outros, Karl Marx, tá? Alemão. Ele diz assim, a democracia plena só ocorre quando há igualdade social. Mais um falando da estrutura de desigualdades. A democracia plena só existe quando há igualdade social. O trabalhador, como é explorado, não tem cidadania plena. Marx trata o trabalhador como alguém que é explorado. Quando Marx fala do trabalhador, ele já fala de uma estrutura de exploração. Se existe um trabalhador, existe um patrão opressor, alguém que o oprime, alguém que o explora. Tá? Para Marx, todo trabalhador é explorado. Existe uma estrutura de desigualdade aqui. E porque há essa desigualdade, há essa exploração, ele não consegue viver essa democracia plena. Por isso, para Marx, a revolução social seria um caminho para a igualdade.
O que seria a revolução social? A revolução social é quando as classes baixas, o proletariado, consegue ascender, consegue subir e buscar uma igualdade social. Então, para Marx, quando há essa diferenciação de classes, essa estrutura de classes diferentes, não há democracia. Para que haja democracia, o trabalhador, o oprimido, o explorado precisa subir para buscar uma igualdade social. Certo? E aí vem as diferentes interpretações disso daí, né? A gente pode pensar que o trabalhador, o explorado pode ascender socialmente através do estudo, através do trabalho, ou outros que afirmam que a revolução social é mesmo pancadaria e guerra, e em vez de fazer com que o pobre suba, é fazer com que o rico desça, aí através dos impostos altíssimos vai deixando o rico pobre, 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 até que o pobre consiga ficar igual, e existem várias interpretações. Esses filósofos que eu apresentei aqui falam um pouquinho dessa estrutura de direitos, para a gente falar de direitos humanos, mas assim, nós não resumimos o filósofo, nós não falamos todo o conteúdo do filósofo, a gente colocou algumas partes disso daí, certo? Então, se você tem interesse, leia um pouquinho mais, se aprofunde um pouquinho mais em cada filósofo, beleza? Émile Durkheim, você vai ver às vezes no quadro o professor escrevendo Émile Durkheim. E tem gente que acha que é uma mulher, Émile, mas não é. O cara é Émile Durkheim, certo? Émile, francês. Émile Durkheim fala assim, o papel do indivíduo como cidadão é cumprir com as suas obrigações. Olha só, Durkheim. O papel do indivíduo como cidadão é cumprir com as suas obrigações. A ideia de cidadania é questão de coesão social e desenvolver uma prática social com maior integração na sociedade. Olha só, o Durkheim vai falar da coesão social. Coesão. O que é coesão? O que é uma massa de bolo coesa? É quando a gente consegue colocar vários ingredientes, diferentes ingredientes, e bate ela, mexe ela, de uma forma que ela fica uma coisa coesa. A gente não veja mais os diferentes ingredientes, mas veja uma coisa só, uma massa só, tá? Para Durkheim, a cidadania é algo de coesão social. Durkheim traz a expressão solidariedade social. O que é solidariedade social para Durkheim? A solidariedade social é quando cada indivíduo faz o seu papel bem feito e aí a sociedade funciona. Pensemos na sociedade como um grande relógio. Um relógio tem várias engrenagens pequenas, grandes, médias, e essas engrenagens precisam funcionar bem. Se uma menor engrenagem parar de funcionar, o relógio da sociedade inteira para de funcionar. Então, independente da sua função social, cada cidadão precisa fazer bem o seu papel, sabe? O advogado precisa fazer bem o seu papel, o médico bem o seu papel, o lixeiro bem o seu papel, o vendedor de frutas bem o seu papel, para que a sociedade inteira funcione. Se uma dessas engrenagens parar de funcionar, a solidariedade social não acontece e a sociedade entra em colapso. E o Durkheim diz assim, ao participar da solidariedade social, levando em conta as leis e a moral vigentes em uma sociedade, o indivíduo desenvolve plenamente sua cidadania. Então, um cidadão pleno é aquele que vive na solidariedade social, é aquele que faz bem o seu papel como professor, como estudante, como técnico em informática, como médico, como policial, como bombeiro. Cada um faz o seu papel específico e aí esse cara está vivendo plenamente a sua cidadania. Isso é a solidariedade social, questão de coesão social. Se você gostou desse vídeo, galera, deixa o seu like. Se não entendeu, volta, assiste de novo, tá? Se não é inscrito no meu canal, clica aí no meu rosto que está aparecendo aí, e se inscreve no meu canal. Um abraço, até a próxima, valeu!